Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto programa Futuros Mineradores. Olha, esse programa está mais do que especial. Eu estou me sentindo muito representada por esse tema. Não só você, mano, mas todas as mulheres que um dia pensam em entrar no setor mineral. Isso porque o tema do nosso programa de hoje é Mulheres na Mineração. E para começar arrasando, conversamos com as estudantes de Engenharia de Minas. Foi uma roda de conversa muito interessante e cheia de informações. Confiram aí. Olá meninas, tudo bem com vocês? Se apresentem, falem seu nome, que curso vocês estão fazendo e que ciclo vocês estão. O meu nome é Raíssa Andrade, eu sou técnica em meio ambiente e eu estou no 6º período de Engenharia de Minas. Gente, meu nome é Kimberly, eu fiz técnica em mineração antes e atualmente eu curso o 7º período da Engenharia de Minas no UFMG. Meu nome é Jéssica, eu estou no 7º período de Engenharia de Minas na UFMG. Eu escolhi cursar Engenharia de Minas pela minha curiosidade de querer entender de onde vêm os materiais do celular que eu uso, do carro que eu uso, a estrutura da minha casa, foi por isso que eu escolhi. Então, eu não lembro muito bem quando que eu decidi fazer, eu lembro que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, assim, uns 13 anos, porque foi quando eu comecei a procurar cursos técnicos para fazer junto com o ensino médio. Não foi a minha primeira opção de curso, assim. Depois que eu formei no ensino médio, eu fiz mais ou menos 4 anos de cursinho ainda. Eu queria medicina, mas enquanto eu estava fazendo o cursinho, eu falei assim, eu acho que medicina não é o que eu quero. E eu percebi que eu queria engenharia de Minas, porque acho que é a mesma coisa que a Raíssa, um pouco de curiosidade para saber de onde que vêm os materiais, como que eles extraem da natureza, como que foi formado. Muito legal essa aula de vocês, né? Muito legal mesmo. E como vocês se sentem sendo mulheres no setor da mineração? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente sabe que ser mulher não é fácil, mas hoje eu vejo mais representatividade. Eu vejo mulheres na Engenharia de Minas em posições onde eu sei que eu posso chegar também. A gente ainda está muito focada na faculdade e a UFMG é um ambiente muito diverso, onde esse tema de inclusão é muito falado. Então, não é a realidade que a gente vive no mundo de fora, mas dentro do setor mineral, igual a Raíssa falou, é um mundo muito masculinizado ainda, mas como ela falou, as mulheres vêm buscando seu espaço cada dia mais. Quando eu entrei no curso, eu pensei que seria um curso que teria mais alunos masculinos na sala de aula, seria somente professores homens e tudo mais. E me surpreendi quando na sala de aula mesmo a maioria era mulher, e a nossa coordenadora na época também era uma mulher, então eu acredito que elas foram responsáveis por quebrar um tanto de barreiras. Então, muito assim, além da representatividade feminina, qual legado que vocês acham que as mulheres que trabalham na mineração atualmente vão deixar para as gerações futuras como a minha? Eu acredito que as mulheres que estão na mineração hoje estão abrindo espaço para as próximas gerações. Eu acredito que as próximas gerações não vão ter esse medo que nós sentimos. Elas vão conseguir enxergar um espaço onde elas podem alcançar. Eu acho que não só dentro da Engenharia de Minas ou dentro das engenharias em si, acho que hoje em dia, cada vez mais em alta, isso de que o seu posto não depende do seu gênero. Eu tenho esperança que as futuras gerações não vão ter o medo que a gente teve de chegar num ambiente mais machista, que só tem um homem e tudo mais. Eu acho que vai ser muito mais incluso, que não vai ter esse receio. Sim, com certeza. Foi muito gratificante esse bate-papo com vocês, viu? Foi uma influência muito grande, assim. Muito obrigada. Obrigado, viu? Nossa, mano, esse papo foi muito enriquecedor, não é? Muito. Se a gente pudesse, ficava ali horas e horas. Falar sobre a equidade de gênero é muito importante. Com certeza. E ainda nesse clima de conhecer melhor o mercado de trabalho, da história das mulheres na mineração e na engenharia, Vamos assistir agora ao episódio Mulheres na Engenharia. a série foi desenvolvida pela ArcelorMittal. Confiram aí. Das tarefas mais simples do dia a dia, das grandes conquistas e até mesmo das grandes tragédias. Elas na Engenharia vai mostrar a capacidade do ser humano de criar e de se reinventar. E para além disso, o poder das mulheres nessa área tão masculina. O feminino que estuda, inventa,
e procura soluções para qualquer tipo de problema. Se vocês lembram do telefone fixo, quando começava a chiar, eu já ficava com aquele negócio na cabeça, preciso descobrir o que está acontecendo com esse telefone. Então eu desmontava a tomada e lixava aquilo ali, limpava, até que o telefone parava de chiar. E eu sempre gostei de ciências exatas, assim, eu sempre tive muita paixão por resolver problema, biologia, matemática, física, e eu só me enxergava em carreiras nesse sentido. Então, quando eu já estava indo para a faculdade, eu surpreendi todo mundo quando eu resolvi que eu queria fazer engenharia. Tem engenharia de todo tipo: ambiental, de computação, de alimentos, minas, petróleo, elétrica, química, nuclear, naval, mecânica, metalúrgica, civil e até engenharia de pesca. É isso mesmo. O mundo precisa da engenharia para projetar, executar e solucionar questões que facilitam muito a vida da gente. A engenharia é uma ciência muito antiga. Os engenheiros estão aí desde que o mundo é mundo. Criaram as pirâmides no Egito Antigo, Machu Picchu. De lá para cá, muitas transformações. Mas a principal é a inserção de nós, mulheres, nesse território que é bastante masculino. A turma de 40, nós formamos em uns 12 no máximo. E eu e a Dani, mulheres, no meio da turma, sem perder nenhum semestre, nenhuma matéria, no tempo correto. Na Federal de Ouro Preto entravam mais ou menos uns 25 alunos. Desses 25 alunos, tinham 5 mulheres e eu fui a única mulher que formei na minha turma. Enedina Alves Marques foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil, em 1945. Enedina é um marco. Mas a diferença entre homens e mulheres nos assusta quando analisamos os números. No Espírito Santo, 17.976 engenheiros homens têm o registro ativo, enquanto as mulheres somam apenas 4.349 engenheiras com registro ativo. As mulheres que forem buscar essa carreira na engenharia, elas ainda vão encontrar um ambiente predominantemente masculino, Algumas dificuldades vão surgir ao longo da carreira, mas eu acho que ela não pode se intimidar nesse sentido. Ela precisa entender que é através da luta, mostrando para que veio, trabalhando com bastante seriedade, que a gente acaba conquistando o nosso espaço e abrindo espaço para quem for vir depois da gente. Na área que eu trabalham aproximadamente 40 pessoas e a gente vê, principalmente nas faixas etárias mais novas, mais mulheres chegando. E eu espero que no futuro, cada vez mais, a gente possa receber pesquisadoras, engenheiras para trabalhar nas diversas áreas lá, tanto no centro de pesquisa quanto nas outras áreas da usina. Mulheres enfrentaram e enfrentam todo dia muitas barreiras, mas elas seguem firmes, arrebentam os cadeados, jogam luz na escuridão e trazem o conhecimento como a arma mais poderosa do mundo. Nossa, mano, realmente o setor mineral é muito masculino. Infelizmente, João. E é por isso que séries como essa da Arcelor são tão importantes nesse caminho pela equidade de gênero. Importantes e necessárias. E foi pensando nisso que foi criado o WIM Brasil. WIM é a sigla para Women in Mine, um movimento de mulheres na mineração. E foi com ela que conversamos hoje, no nosso quadro Futuros Mineradores Entrevistas. Bora conferir? Então, Patrícia, explica pra gente o que é o WIM Brasil. Women in Mine Brasil, que nós chamamos de WIM Brasil, é um movimento de mulheres, é um movimento internacional para ampliação e fortalecimento das mulheres na indústria mineral brasileira. Fala pra gente como está a presença das mulheres na mineração. Manu, tá muito fácil de te explicar. A presença das mulheres na mineração ainda é muito tímida. No Brasil, as mulheres já são mais de 50% da população. E segundo dados do nosso governo, somos 44% da força de trabalho.
Porém, na mineração brasileira, na pesquisa que temos de 2019, somos somente 13%. Daí todo este nosso trabalho de buscar a ampliação e o fortalecimento das mulheres nesse setor. Patrícia, fala pra gente, qual lugar dessas mulheres que trabalham na mineração atualmente vão deixar para as próximas gerações? Manu, atualmente não somos muitas mulheres, mas são mulheres dedicadas, que lutam por uma mineração mais inclusiva e diversa, onde daqui a um tempo todas vocês tenham oportunidades iguais. Como as políticas de equiparação de gênero podem despertar o interesse nas mulheres na atuação do setor mineral? João, como eu disse, a participação das mulheres ainda é muito tímida. Então, as empresas procuram trazer políticas de incentivo à participação feminina. São metas que vão sendo alcançadas de tempo em tempo, mas até que possamos ter a equidade tão almejada. Vocês sabiam que existe apenas 13% de mulheres no setor mineral? E é por isso que movimentos como o Women in Mining são tão importantes. E de programas como o nosso aqui. Para ampliar o número de mulheres no setor, Você, jovem menina, que está aí sem saber o que fazer no seu curso técnico ou superior no vestibular, que tal pensar na mineração como uma oportunidade de trabalho? Lugar de mulher onde ela quiser. inclusive na mineração. Esse é o tema da série da Vale chamada Mineração por ela. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. A importância do pioneirismo feminino dentro do âmbito de mineradoras, não só de mineradoras, mas também de outras áreas que têm um público extremamente masculino, é que essa mulher vai trazer uma responsabilidade extra de puxar uma geração inteira abrindo novos caminhos. Eu fui maquinista de pátio, fui primeira mulher do centro de controle, eu fui engenheira ferroviária, que vim da base, e agora eu estou como primeira supervisora de tração. Eu fui a primeira estagiária mulher, a entrar nessa área de geoprocessamento aqui nos portos e a primeira técnica em geoprocessamento em toda a Vale. Eu fui transferida para a Suíça e eu fui a primeira mulher a ser analista de riscos e seguros na Vale Internacional. Vale was the first mineral company I ventured into. I like new challenge, new experience, and new environment. I'm very comfortable with my job, even though I'm the only girl in the warehouse. There were more than 10 male workers. I feel I'm brave because I love my job. Você quase não encontra maquinistas mulheres. Ah, mas por que é masculino? Exige força, alguma coisa assim, que alguém ache que a mulher não consiga fazer? Não, é algo cultural. Eu comecei minha carreira na Vale com 23 anos. Durante esses 14 anos na Vale, eu tive lideranças femininas extremamente importantes para minha formação, porque todas as vezes que eu tomei escolhas desafiadoras, foi porque de alguma maneira eu lembrava que elas tinham conseguido e que eu também poderia conseguir. Sempre acreditei no meu sonho e no meu potencial. Eu tenho muito orgulho de ser a pioneira na área de topografia nos portos e espero poder estar inspirando outras mulheres e acreditar que tudo é possível, basta querer.
Em nenhum momento passou pela minha cabeça ser maquinista. Ou seja, se não tem um processo dentro da empresa para mulheres, a gente nunca ia colocar aquele cargo dentro da nossa perspectiva de carreira. Eu considero que eu sou, sim, um grande exemplo para outras Manuelas que, de repente, estão entrando na Vale agora também, com 23 anos, e que podem, sim, pensar que há um espaço muito grande de crescimento dentro da empresa. Querendo ou não, eu virei um modelo para essas mulheres. I hope there will be more women out there who want to venture into a field that is dominated by men. Uau, que mulheres incríveis conhecemos nesse episódio, não é, Manu? Ai, muito incríveis. Eu tô me sentindo muito inspirada agora. Isso mesmo, Manu. Muitas mulheres foram pioneiras na mineração. E abriram caminho para meninas como eu terem desejo de entrar no setor. Exatamente. Mas mudando de assunto, chegou a hora dos meus elementos. Ai, eu adoro o pessoal do Ciência em Show. Hoje nós vamos descobrir que nem tudo que chamamos é ouro, né, João? Pois é, Manu. E o episódio de hoje é exatamente sobre o elemento ouro. Bora conferir? A gente vai aprender sobre o ouro hoje, hein? Eu tô curiosa. Bem-vindos a mais um episódio da série Meus Elementos, uma produção Ciência em Show e IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que desvenda a centenária tabela periódica. Essa tabelinha aqui que organiza todos os elementos químicos conhecidos. Hoje a viagem será por esse queridinho chamado ouro. Falar do ouro é fácil, o difícil é ter ouro disponível. Porém, tenho quase certeza de que você tem pelo menos um pouquinho de ouro aí com você. E não adianta ficar procurando no anel, no brinco, na corrente, porque não estou falando de joias. Estou falando disso aqui, smartphone. Dentro de um smartphone pode ter até 34 miligramas de ouro, sabia? Ou seja, se você juntar uns 30 mil aparelhos como esse, pode conseguir cerca de 1 quilograma de ouro, que vale aproximadamente 300 mil reais. Um bom dinheiro, hein? O ouro está presente nas microconexões elétricas dos processadores. Ele é muito usado na microeletrônica, porque é um excelente condutor de eletricidade. E é um elemento muito estável, não oxida, e por isso é mais confiável do que outros metais. Há milênios, o ouro também é símbolo de riqueza. Alguns países mantêm estoques de ouro como reserva monetária. Dá uma olhada nesse estoque da Inglaterra, que tem 7,5 toneladas de ouro. E como muitos outros elementos importantes para a humanidade, adivinha como o ouro é obtido? Daniel, conta pra gente. Claro que conto, Ana. É pela mineração. O Brasil possui grandes reservas desse metal e já foi o maior produtor de ouro do mundo. E o ouro já protagonizou a lenda de uma grande descoberta científica. Eureka! Você já deve ter ouvido essa palavra quando alguém descobre algo ou resolve algum problema difícil. É uma expressão grega que significa descobrir. Ficou famosa pela história do matemático Arquimedes, que precisava comprovar se a coroa do rei Hierom de Siracusa era inteiramente feita de ouro ou se o artesão o havia enganado fazendo a coroa com uma mistura de ouro e prata. Veja que maneira legal de saber se um objeto é de ouro usando um conhecimento científico muito simples, o conceito de densidade. Densidade é a relação entre massa e volume. Pense em 1 kg de isopor. É um bloco gigante. Agora, pense em 1 kg de chumbo.
cabe na palma da mão. O chumbo é um material mais denso do que o isopor. E cada material tem uma densidade diferente. O ouro, a prata ou uma liga metálica de ouro e prata. Aqui eu tenho uma peça. A sua massa é de 61 gramas. Só que é muito difícil saber o seu volume. Não há meios de medir e calcular o volume de uma peça tão irregular quanto essa pepita, ou da coroa, exceto se você fizer isso aqui. Quando colocamos uma peça dentro da água, o volume que ela ocupa faz o nível subir. Se medirmos o quanto de água foi deslocado, saberemos exatamente o volume da peça. Veja que interessante, essa pepita deslocou 50 mililitros de água. Então, podemos concluir que o seu volume é de 50 mililitros. Bingo! Ou melhor, eureka! Já temos o valor do volume e da massa. Agora, hora do suspense. É ouro ou não é? Sua massa é de 61 gramas. Dividida pelo volume de 50 mililitros, dá uma densidade de 1,22 gramas por centímetro cúbico. Vem cá, será que essa é a densidade do ouro? Ué, parece a cerimônia do Oscar. E a densidade do ouro é... The Oscar goes to... 19 gramas por centímetro cúbico. Ah, não é ouro. O resultado foi bem diferente. Que pena, porque isso aqui valeria uma grana. A lenda diz que Arquimedes teve essa ideia quando entrou numa banheira de água e percebeu que o nível subia. Empolgado com a descoberta que resolvia o seu problema da coroa, ele saiu nu pelas ruas gritando "Eureka! Eureka!". É improvável que isso tenha acontecido de verdade. As evidências históricas apontam para um outro método de resolução desse problema da coroa que teria sido usado por Arquimedes, mas que também levou em conta as diferenças de densidades dos metais. Agora, se um dia você precisar descobrir se uma peça é realmente de ouro, inspire-se em Arquimedes. Quer dizer, eu estou falando do procedimento experimental, viu? Não a parte de sair nu gritando eureka pelas ruas. Mas é certo que bem antes da existência da tabela periódica, o ouro estava integrado na sociedade. E até hoje é um metal com grande importância econômica e tecnológica. Tudo resultado da mineração. Até o próximo vídeo! Essa experiência que o Daniel fez é muito legal. Muito legal mesmo. E não tente fazer esses experimentos sem o conhecimento e acompanhamento de um adulto responsável. É isso aí, a sua segurança é muito importante. Com certeza. Manu, que descoberta é essa que tem ouro nos nossos smartphones? Eu nunca ia imaginar. Sinal de que a mineração está presente mesmo na nossa vida. E que mesmo sem saber, precisamos dela. Bem, esse foi o nosso 4º programa Futuros Mineradores. E olha, foi um prazer conhecer junto com vocês assuntos tão importantes dentro da mineração. Como as curiosidades da inovação, tecnologia e sustentabilidade. Entender a importância do relacionamento com as comunidades. E também, é claro, empoderar meninas e jovens apresentando mulheres incríveis da mineração. Espero que vocês tenham gostado muito. Até breve. Até mais, pessoal!